Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja agora no seu coração, mostrando como o seu Deus, Ele é zeloso, Ele é cuidadoso, Ele é preocupado com a sua vida e que você possa sentir nessa escola bíblica dominical que está acontecendo nesse domingo, às 9 horas da manhã, que você possa sentir esse toque do Senhor na sua vida, esse cuidado de Deus com você. Eu gostaria de te convidar para que nesse momento você pudesse estar se unindo a mim em oração pela nossa escola bíblica dominical, em oração pelo nosso culto que vai acontecer daqui a pouco, culto ao Senhor, em oração pela liderança da nossa igreja, em oração por todos os irmãos e irmãs que estão enfrentando dificuldade durante esse processo de pandemia, ou que perderam um familiar, ou por terem alguma dificuldade econômica, que de fato nós possamos orar. E a nossa oração será uma oração direcionada para que o Senhor nos utilize como ferramentas para respondermos essas orações. Então que o Senhor possa usar a minha vida e a sua vida para sermos respostas nas vidas dos nossos irmãos. Oremos. Deus, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te damos graças, Deus, pela forma poderosa com a qual o Senhor tem nos ensinado, tem nos exortado, tem nos convidado, Deus, para que possamos aprender mais de Ti. Senhor, neste momento eu apresento a minha vida, apresento a vida dos meus irmãos e irmãs que estão participando dessa escola bíblica dominical, Deus. Daqueles que estão participando agora pela manhã, daqueles que estarão participando à tarde, à noite, que estarão vendo esse vídeo ao longo do dia, Senhor. Pai, que em nome de Jesus o Senhor esteja nos tocando e trazendo ao nosso coração a necessidade, Deus, de sermos resposta de oração na vida dos nossos irmãos. Que de fato, Senhor, possamos ajudar uns aos outros, possamos viver uma fé genuína, uma fé firme, uma fé, Deus, que percebe o Teu cuidado, o Teu amor e a Tua graça. Continua falando conosco, Senhor, nessa manhã de domingo. Continua, Deus, dando direção a tudo aquilo que será discutido nessa escola bíblica, a tudo aquilo que será apresentado. E que possamos sair daqui com o coração, Deus, certos de que o Senhor sempre vai querer o nosso melhor. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, hoje nós estaremos estudando a nossa lição de número 8, a dádiva da lei. A lição de número 8 é uma lição que vai falar basicamente sobre a necessidade de percebermos a lei como um momento de condução para um povo, um momento de condução para uma jornada que estava sendo ali trilhada e que nós não podemos olhar e nós não podemos pensar essa jornada como nós enxergamos hoje a nossa realidade de Novo Testamento, realidade de igreja. Nós precisamos entender que estamos falando de um povo que estava sendo construído. Mas Rafael, esse povo já estava ali no Egito, era um povo que já habitava aquela localidade, já estava ali inserido em uma realidade geográfica e cultural. Concordo com você. Só que quando nós vamos pensar acerca do povo de Deus, nós precisamos entender que esse povo que estava em uma realidade geográfica e cultural, como eu falei, estava recebendo do Senhor um tratamento, estava recebendo do Senhor um processo de modificação por parte de Deus. Então era natural que esse povo recebesse correções, direções, diretrizes a serem seguidas a partir de agora que eles estavam 100% sob o comando do Senhor. Isso quer dizer que no Egito eles não tinham conhecimento de quem era o Senhor? Não. Isso quer dizer que lá no Egito eles não conheciam os pais, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó? Também não, eles conheciam. Só que dentro da realidade egípcia, eles estavam sujeitos a regras,
a mandamentos, a leis, dentro daquele padrão egípcio. E quando eles passam a caminhar com o Senhor, existe a necessidade de uma mudança de rota, de uma correção de visão. E é o que nós vamos estudar hoje. Percebendo como a lei ela vai ser encaixada perfeitamente dentro da proposta dos 10 mandamentos, que é o que normalmente a gente estuda com uma maior frequência, e que normalmente nós decoramos, nós temos um conhecimento maior. Mas nós vamos perceber que a lei que foi entregue ao povo, chamada Lei de Moisés, a lei mosaica, era uma lei que estava associada aos princípios dos 10 mandamentos. Então eu gostaria de te convidar para que a gente fizesse a leitura do nosso texto áureo, é um texto muito curto, que está no capítulo 21 de Êxodo, versículo 1. Êxodo 21, verso 1, diz assim: São estes os estatutos que lhes proporais. Então o que a gente tem aqui nesse pequeno verso? O Senhor vai falar a Moisés, conhecido legislador do povo, aquele que vai servir como juiz, aquele que vai servir como general em muitos momentos, aquele que vai servir como esse condutor para a construção dessa identidade. E Deus vai entregar a ele diretrizes para que o povo obedecesse. Rafael, o que é mais importante para a gente saber dentro desse contexto de leis, dentro desse contexto de mandamentos, dentro desse contexto de construção do povo de Israel? É muito importante que a gente entenda, como foi dito na aula do nosso último domingo passado, é importante que a gente entenda que os mandamentos, eles vão constituir, os 10 mandamentos, eles vão constituir um princípio moral para a formação de um povo que ainda estava desorganizado. Será que esse povo poderia chegar a ser um povo santificado, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo que entenderia o papel deles no mundo sem essas diretrizes? É algo que a gente também vai pensar hoje, que a gente vai entender hoje alguns porquês. Normalmente, quando nós falamos da lei, nós partimos do princípio de quem já conhece a Cristo, de quem já sabe o papel salvador de Jesus e de quem já conhece a graça. Ou, em tese, desconhecer a graça, porque a graça de Deus é algo assim muito maravilhoso. Então sempre nos surpreende a forma como essa graça ela se revela, a forma como essa graça ela modifica a nossa rota, modifica a nossa história. Então quando nós vamos olhar para a lei, o entendimento que nós temos de lei é esse entendimento. Mas eu queria te convidar para que você se transportasse para aquela realidade. Uma realidade de um povo saindo do Egito, sem saber muito bem ainda qual o seu lugar no mundo, sem saber muito bem quais seriam as regras que deveria seguir, entendendo que era um povo de Deus e que pertenciam ao Deus Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas. Isso eles entendiam. Mas será que essa concepção de serviço e de chamado e de propriedade do Senhor daria a eles uma convivência tranquila a nível de sociedade? Aqui é a nossa primeira reflexão. Não tem como um povo se desenvolver, não tem como um povo crescer sem regras, sem diretrizes, sem leis que possam padronizar a existência dessa sociedade. Existiria, sem esse processo de lei, simplesmente uma grande confusão, porque as pessoas elas iriam querer buscar a sua preferência em todas as coisas, ou seja, olha, se eu fui lesado nisso, eu preciso ser ressarcido da melhor forma possível. Se eu me sentir prejudicado, eu preciso ser ressarcido da melhor forma, porque eu fui lesado, eu fui prejudicado, porque nós, seres humanos, temos uma tendência a puxarmos a sardinha, como diz o ditado, para o nosso lado.
Então, se não fossem pelas leis, se não fossem pelas instruções, se não fossem pelas diretrizes, existiria uma grande chance dessa comunidade que estava em formação acabar sendo uma coisa assim extremamente complicada, mais do que já foi. Porque a gente sabe que o povo de Israel foi um povo extremamente complexo, como qualquer ser humano. Eles criaram problemas, eles se meteram em problemas, eles acabavam abraçando problemas que não eram para ter abraçados. E a gente sabe que dentro dessa realidade, muitas vezes nós nos identificamos. Então a lei vai ocupar esse espaço de ensino, a lei vai ocupar esse espaço de conscientização. Digo isso partindo daquilo que eu falei agora há pouco. Nós estamos tratando de uma realidade em que ainda não se tinha a manifestação da graça, não se tinha o sacrifício da cruz. Então é necessário a gente pensar por esse olhar, tá bom? Guarda isso, grava isso que vai ficar mais fácil para compreender. Então, partindo desse olhar, eu precisava sim ensinar aquelas pessoas, corrigir aquelas pessoas, exortar aquelas pessoas e colocar sobre a vida delas padrões a serem seguidos, padrões a serem necessariamente respeitados e apresentar para elas consequências para quando esses padrões fossem descumpridos. Então isso é a lei. Esse conjunto entre o ensinamento para você viver da melhor forma possível e a apresentação de consequências para quando você se desviasse desse caminho, que era um caminho de vida, um caminho de bem, um caminho de prosperidade oferecido pelo seu Deus. Então, quando você enxerga a lei como essas duas perspectivas, primeira perspectiva, a perspectiva que vai te mostrar um caminho de excelência. E segunda perspectiva, vai te mostrar a consequência de não seguir aquilo que Deus quer para você. Então isso, quando fica muito claro na nossa mente, quando a gente consegue chegar a esse nível de entendimento, nós não vamos simplesmente olhar para a lei partindo do olhar de um cristão do século XXI, de um cristão que está inserido em uma realidade do ano de 2022, mas quando eu compreendo isso, eu vou me colocar na condição de um povo em formação. Já pontuei isso aqui algumas vezes, porque é importante que você entenda, ao estudar Êxodo, ao estudar Josué, por exemplo, que você entenda que você está tratando de um povo que está ali aprendendo a ser povo, com liberdade, com autonomia, no processo em que eles estão vivenciando diversas situações, como a tomada da terra de Canaã, a construção das leis. É necessário que você perceba isso. Se você não perceber isso, você vai fazer uma leitura distorcida da Bíblia, você vai fazer uma leitura desequilibrada da Bíblia, e quando eu digo desequilibrada, não é no sentido da sanidade mental, é desequilibrada no sentido de conseguir balancear o que estava acontecendo ali, de conseguir balancear quais os fatores que estão sendo apresentados e por que esses fatores estão sendo colocados. Deus, ele é extremamente organizado. Então não dá para você ler a Bíblia de uma forma desorganizada, aleatória, de uma forma sem estudo, sem cuidado. Quando eu digo sem estudo, gente, eu não estou falando aqui que você, para ler a Bíblia, você precisa fazer um curso teológico. Não. Mas para ler a Bíblia, você precisa ser estudante da Bíblia. Você precisa querer aprender mais com a Bíblia. Por isso que é aquela pessoa que, quando chega a um tempo determinado de igreja, ela diz, olha, eu já conheço tudo. Não precisa me ensinar mais nada porque eu já sei. Essa pessoa dificilmente ela vai conseguir perceber a maravilha presente no texto, porque ela entende que ela já sabe tudo. Que ela já é uma pessoa extremamente formada a nível bíblico e que não precisa mais aprender, que não precisa mais ouvir ninguém, que não precisa mais crescer com o próprio texto bíblico. E a gente sabe que isso é, como dizem os mais velhos, conversa fiada. Todos nós precisamos aprender mais e mais acerca da palavra de Deus. Então a gente parte dessa ideia de que a lei seria um condutor, de que a lei seria esse norte para um povo que de certa forma estava
sem uma direção muito clara, sem preceitos muito claros e sem definições, até a nível moral, estabelecidas. A gente não pode esquecer, quando formos estudar Israel e o processo de formação desse povo, nós não podemos esquecer que eles ficaram muitos anos no cativeiro egípcio, né, na escravidão. Então eles, em muitos momentos, precisavam dançar conforme a música. Eles precisavam seguir o padrão que era anunciado ali. A gente não tem como esquecer isso ao fazermos uma análise, seja da lei, seja do povo de Israel, seja da entrada na terra de Canaã, seja da época dos juízes, o período dos reis. Nós precisamos conhecer a formação desse povo para entendermos as propriedades que os cercavam. Então, partindo desse princípio de que a lei vai ser um processo de condução, nós chegamos às diretrizes básicas dessa lei. No domingo passado trabalhamos sobre os 10 mandamentos e fomos percebendo como os mandamentos eles estavam sincronizados em sua relação com Deus, sua relação indivíduo, e na sua relação com o seu próximo, na sua relação com a sociedade que você estava fazendo parte, na sua relação com as pessoas que te cercavam. Então não é algo aleatório que foi colocado ali simplesmente para colocar como 10 mandamentos e para agradar a um grupo. Os 10 mandamentos eles vão servir como uma condução para uma vida tranquila e para uma vida equilibrada com Deus. Para uma vida de santidade e para uma vida saudável, que está diretamente ligada a essa ideia da santidade, um estilo de vida saudável. Então, partindo desse ponto, partindo dessa realidade, Moisés ele vai entregar ao povo diretrizes. Moisés vai entregar ao povo leis. E essas leis elas vão ter alguns recortes. E nós vamos falar sobre alguns desses recortes específicos a partir de agora. Rafael, nós vamos conseguir falar sobre todos os recortes? Claro que não. Não teríamos tempo hábil para isso. E nem a proposta da lição. A proposta da lição é que você saia entendendo o papel da lei, aquilo que a lei representava e como esses recortes envolviam os relacionamentos entre as pessoas. E buscavam fazer desses relacionamentos relações melhores e mais saudáveis. E nós temos, como primeiro destaque, as leis referentes à propriedade. Gente, quantas leis nós vemos referente à propriedade? Quantas leis, quantas orientações nós percebemos referentes aos animais daquele povo? E eu gostaria de te convidar para que você abrisse a sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 21, a partir do versículo 33. Nós vamos ler do versículo 33 até o 36. E o texto diz assim: Se alguém abrir ou deixar aberta uma cova e não a cobrir, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova terá de pagar o prejuízo, mas ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, será vendido o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Se, porém, for notório que o boi costumava chifrar e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi e ficará com o animal morto. Vejam como a palavra de Deus é maravilhosa e é detalhista. A Bíblia ela está atenta aos detalhes. Deus ele é um Deus de detalhes. Vejam, não sei se você já tinha tido a oportunidade para ler esse texto com essa atenção, né, lendo o versículo com calma. Você vai perceber aqui que existem algumas situações referentes ao animal. Mas por que será que a gente tem uma lei específica de propriedade para os animais? Nós não podemos esquecer que naquele período, naquela época, você ter um animal fazia de você ter uma posse, uma propriedade. E ter uma propriedade naquele período era você ter um bem muito precioso. Então o significado de ter um animal era que você tinha algo
que poderia negociar e que te colocava em um patamar, entre aspas, financeiro, de certa forma bom ou sustentável. Então pense para essa pessoa que tem um animal que estaria ali trabalhando, que estaria desenvolvendo alguma coisa para o sustento dessa pessoa, e essa pessoa simplesmente perde um animal porque alguém abriu um buraco e deixou o buraco aberto, sem aviso, sem nenhuma sinalização, e aquele buraco ficou ali. E o próximo dessa pessoa iria perder a sua propriedade por conta desse desleixo. É muito importante que a gente leia a Bíblia percebendo que se está aqui a orientação é porque essa realidade era real, acontecia. A Bíblia não gasta palavras, a Bíblia não gasta orientações que não aconteciam. Então se está aqui é porque de fato as pessoas tinham aquele problema. Eu acho muito interessante essa passagem que vai falar sobre o boi chifrar o outro. E o escritor ele vai dizer, olha, se o boi ele já for conhecido, né, se ele já era conhecido como um boi que chifrava muito, a punição para esse dono será diferente porque ele foi negligente. Então o que é que a lei está querendo dizer? A lei está querendo dizer, não necessariamente a preocupação da lei vai ser com relação ao boi. A preocupação da lei vai ser com relação às pessoas. As pessoas que dependem desse boi, as pessoas que são negligentes com a sua propriedade, as pessoas que são negligentes com a propriedade do próximo. Então a lei ela vai atuar como essa chamada para que você perceba que você não vive isolado em um mundo e que tudo que acontece gira em torno do seu desejo e da sua vontade. A lei, nesse texto que nós lemos, e recomendo que você possa ler, dar continuidade à leitura de Êxodo, faça isso, você vai aprender bastante, você vai crescer bastante. A lei, ela vai dizer formas de você ter uma convivência melhor com as pessoas que te cercam. Isso é básico, gente, para entendermos as leis de Deus. Rafael, mas hoje eu não tenho um boi. Eu não tenho hoje um terreno que eu possa cavar e deixar lá um buraco. Certo? Você não tem esse tipo de bem. Mas qual o tipo de bem que você possui? Você tem um automóvel. Então, a partir do momento que você é alguém acostumado a andar em alta velocidade, a ser negligente com os sinais de trânsito, será que não existe uma chance maior de você bater em um carro e repetir esse acidente em outros momentos? Então, da mesma forma que existiam as leis do passado para enquadrar as pessoas dentro de uma realidade social que elas precisavam se atentar, existem as leis do nosso tempo, existem as leis presentes na nossa realidade que servem para enquadrar as pessoas no nosso tempo, no século XXI. Nós vamos ter também a lei da moralidade. A lei da moralidade é uma lei que vai dizer àquele povo, olha, vocês não estão mais agora pertencendo a uma realidade egípcia e vocês não podem pertencer a uma realidade cananeia quando vocês entrarem lá. A questão com vocês vai ser uma questão totalmente diferente. A forma com a qual vocês vão proceder vai ser uma forma totalmente diferente. Então é necessário que você entenda que esse texto está sendo escrito para um grupo de pessoas que vivenciavam uma realidade, culturalmente falando, em que se tinha a prostituição voltada aos ídolos, os cultos de fertilidade. E eles não estavam simplesmente saindo do Egito e isso acabaria. Quando eles chegassem em Canaã, na terra prometida, eles encontrariam essas mesmas adversidades. Eles encontrariam as chamadas prostitutas cultuais. Eles encontrariam os ritos de colheita, de fertilização. Eles encontrariam diversas situações que os colocariam em contraste com a palavra de Deus e com aquilo que Deus ele orientava, com aquilo que Deus defendia. Então é importante que a gente entenda que o contexto que aquelas pessoas elas estavam experimentando
era um contexto que elas precisavam desse tipo de orientação. Eles precisavam desse tipo de norte para que não se sentissem perdidos dentro dessa realidade de mundo e percebessem aquilo que eles precisariam fazer para estar mais próximos do seu Deus, para estar mais perto daquilo que Deus esperava para eles, que era um povo separado, um povo chamado, um povo em processo de santificação. A ideia do ser santo, a gente às vezes confunde com a ideia do ser perfeito. O perfeito só Jesus. Nós caminhamos em Cristo para um processo de santificação e de aperfeiçoamento, em que nós vamos entender que ao errarmos nós precisamos do arrependimento, nós precisaremos corrigir a nossa rota. Então o povo recebe essa diretriz para perceber que eles tinham que estar focados no Senhor. Com o passar do tempo, o povo de Israel vai deturpando, gente, essas leis. Não sei se vocês já observaram, mas Jesus ele vai ser muito claro quando ele vai questionar o comportamento dos religiosos diante da lei. Por que será? Jesus vai questionar o comportamento dos religiosos diante do sábado. E Jesus vai falar, olha, você humano, você ser humano, não foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito por causa de você. O sábado foi te dado como um momento de descanso pelo seu Deus. Mas é necessário que você entenda que você não é refém do sábado. A lei, se ela não for bem interpretada, e a gente vê isso no Novo Testamento, que a lei não foi bem interpretada e ela foi mal utilizada por aqueles que dela se aproveitavam para oprimir o povo e para tirar vantagem do povo. Se essa lei ela não for analisada com cuidado, os desvios vão acontecer. Jesus, quando ele vai ser questionado sobre uma mulher que foi pega em adultério, o que é que ele vai dizer? Ele vai questionar aquelas pessoas de qual forma? Ele vai questionar aquelas pessoas dentro da consciência delas. A lei dizia que o homem e a mulher que tivessem sido pego em flagrante adultério deveriam ser apedrejados. E por quê? Se aquela mulher foi pega em adultério, porque só a mulher foi apresentada, cadê o homem? Então Jesus vai tocar, olha, aquele que tiver sem pecado, aquele que diante da lei tiver perfeito, seja o primeiro a jogar pedra. E ele toca na consciência daquelas pessoas, mostrando que eles, em muitos momentos da sua vida, muitos momentos da sua construção, eles estavam deturpando a utilização dessa lei e utilizando da lei para dar lugar àquilo que eles desejavam, aquilo que eles queriam, controle. Eles queriam ter poder, em alguns casos, sobre o povo. Então a gente precisa entender que essa ideia das leis morais são leis que vão afastar as pessoas de uma convivência péssima para elas em todos os sentidos. É necessário que a gente pare para pensar que a palavra de Deus vai falar sobre relações com animais que as pessoas daquele período tinham. A palavra de Deus vai falar sobre as relações com um senso de irresponsabilidade, em que simplesmente você achava que você poderia ter aquela pessoa sexualmente e você achava isso comum, achava isso normal e não teria nenhuma responsabilidade nisso. Claro que ao analisarmos isso nós precisamos entender o cenário. Nós estamos em um período patriarcal, em um período que a mulher ela não tinha uma valorização a nível social. E Deus sempre valorizou a mulher, e a palavra de Deus vai mostrar isso em muitos momentos, a valorização para que essa mulher seja protegida, seja resguardada, para que ela não seja tratada simplesmente como um objeto ou como qualquer coisa. Então nós precisamos entender, irmãos e irmãs, que a lei do Senhor surge com esse objetivo. A lei do Senhor surge para livrar de situações que podem te complicar muito. Tem uma outra lei que vai falar acerca da feitiçaria. Vai deixar claro
o texto vai dizer assim, Êxodo 22, versículo 18, não deixem viver a feiticeira. O que é que esse texto está querendo deixar explícito? Não deixem propagar entre vocês, não deixem se criar entre vocês uma ideia de controle da natureza, uma ideia de poder acima de todas as coisas, uma ideia de capacidade sobre-humana e de força além daquilo que vocês são. Não se deixem propagar entre vocês a ideia de curas mirabolantes usando elementos ali do mal. Vocês não têm a necessidade disso, porque quem guarda vocês, quem está com vocês, quem defende vocês é o Senhor. Então a palavra vai dizer, olha, fujam dessa rota, saiam dessa rota, passem para essa realidade. Eu chamo vocês para um relacionamento comigo, assim diz o Senhor. E eu chamo vocês para vivenciarem esse relacionamento e através desse relacionamento vocês terem uma vida de paz, uma vida de bem, uma vida de prosperidade, uma vida saudável, uma vida santa. Mas para que isso aconteça vai ser necessário que você não fique em um local que não é para você. Que você não esteja gastando seu tempo em uma realidade que não te pertence. Então a lei vai existir para chamar essa pessoa para a realidade. Ó. Aquele desperta, aquela chamada que quando você é criança, quando você é adolescente ou quando você é jovem ainda, né? E passa por essa chamada de um pai, de um tio, de alguém mais velho que quer te orientar e ó, acorda! Perceba que esse caminho que você está tomando é caminho de morte, então eu preciso que você mude a sua rota e recomece escolhendo a melhor parte. E as leis do Senhor, a gente sabe que elas vão ser cumpridas em Cristo. Cristo, ele é o cumprimento da lei, ele não vem para abolir, mas ele vem para cumprir a lei, ele vem para cumprir o que estava escrito na lei e o que foi dito pelos profetas. E hoje, o nosso padrão de lei, o nosso padrão a ser atingido é o padrão de Jesus. É o padrão daquele que é o nosso Salvador. Mas Rafael, será que tudo era ruim? Será que tudo era uma questão de culpar, uma questão de condenar, uma questão de mostrar ali o problema? Não. Dentro das leis tinham também as leis de celebrações, as festas que aconteciam. Nós conhecemos a Páscoa, que é uma realidade muito forte ainda para nós. Conhecemos a festa da colheita, que a palavra vai mostrar para a gente. Tantas outras festas que aparecem dentro da cultura judaica. Algumas foram assimiladas pela realidade cristã, outras não. Mas qual era o propósito dessas festas? Qual era o propósito de você ter leis, de você ter diretrizes que apontavam para essas festas? O propósito é simples. Primeiro, essas festas simbolizavam a necessidade do povo celebrar a saída do Egito. A necessidade desse povo que foi resgatado reconhecer em Deus o seu resgatador e por isso eles comemoravam, por isso eles celebravam, por isso eles cantavam, por isso eles jubilavam a Deus. Segundo, essas festas tinham um papel de unificação do povo. Então, a partir do momento que você tem uma festa, você cria para o povo uma identidade, você dá a esse povo um senso de pertencimento. Aquelas pessoas entendiam que elas pertenciam a uma realidade superior à individualidade. Como hoje nós pertencemos à igreja do Senhor. Então, em alguns casos, a nossa individualidade ela vai ficar em segundo plano para que a igreja cresça, para que a igreja prevaleça. A gente precisa ter essa visão do coletivo. Isso vai nos unificar e a palavra de Deus ela vai dizer de uma forma muito clara que quando nós formos um, o mundo verá. Quando nós estivermos no mesmo propósito, quando nós estivermos conectados,
pensando nessa identidade de povo de Deus, as pessoas elas vão perceber isso. Então as leis de Israel, referente às festas, eram leis visando unificação. E essas festas elas também serviam como uma forma de gratidão, de comemoração à colheita, de agradecimento àquilo que eles tinham recebido do Senhor, percebendo que tudo que eles ganhavam, tudo que eles tinham, tudo que eles prosperavam, era por conta do Senhor. A lei que foi entregue a Moisés era uma lei visando o bem, era uma lei visando o ensinamento, era uma lei visando um processo de amadurecimento que o povo de Israel necessitava passar, até que a sua identidade no Senhor fosse construída. O que acontece com a utilização dessa lei vai ser algo posterior, que eu já comentei aqui, mas vou comentar novamente para encerrar a nossa escola bíblica de hoje. É que essa lei ela vai ser utilizada de uma forma muito negativa, principalmente por aqueles que tinham conhecimento dela, pelos líderes religiosos. Eles vão se aproveitar dessa lei para pesar sobre as pessoas, para dominar sobre as pessoas. E eles não vão utilizar a lei como uma forma de ensino, como uma metodologia para evitar que essas pessoas acabassem se machucando, indo por caminhos ruins, por caminhos tortuosos. E Jesus, ele vai criticar de forma muito direta esse comportamento e vai dizer que aqueles líderes iriam prestar contas a Deus, porque Deus é o dono do povo, Deus é o dono da humanidade, Deus é aquele que quer que todos nós vivamos da melhor forma possível. Esse é o nosso Deus, é Deus zeloso, Deus que cuida. Não é um Deus que quer que você escolha caminhos perigosos, caminhos de sofrimento. Ele quer que você escolha a melhor parte. E que hoje você esteja com Cristo Jesus no seu coração, escolhendo seguir as leis do Senhor, chegando à estatura de Jesus, caminhando dia a dia para se aproximar mais do seu Senhor. Que Deus continue nos abençoando, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor continue falando poderosamente aos nossos corações e trazendo paz. Que nós possamos durante essa semana falar mais do amor de Deus, que nós possamos falar desse Deus que é perdoador, desse Deus que é paciente, desse Deus que quer mudar a sua vida e que quer te dar salvação. Que de fato possamos aprender mais sobre Ele a cada dia. Que o Senhor, aquele que é poderoso para fazer muito mais em nossas vidas, continue completando a boa obra. E nós vamos orar nessa certeza, gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Deus, por essa escola bíblica. Obrigado porque nós tivemos a oportunidade de entender um pouco mais sobre a construção do povo de Israel, sobre a construção das leis. Muito obrigado, Deus, porque nós temos aqui um espaço de crescimento. Seja nossa EBD online, nossa EBD presencial, muito obrigado. Senhor, eu coloco a vida do nosso diretor Gildeval, Deus, em Tuas mãos. Abençoa o Teu servo, Deus, que sempre quer fazer o melhor para Ti, Senhor. Também te peço pela vida do nosso pastor, pastor Walter, continua dando a ele, Deus, visão do alto, que ele continue sendo utilizado pelo Senhor, Deus, que o Senhor use a vida dele poderosamente, abençoa, livra de todo mal. Te peço, Senhor, pela nossa igreja, Igreja Batista Sião, que possamos ter um culto, Senhor, agora às 10h15, um culto abençoado, um culto, Deus, em que o Espírito Santo vai falar poderosamente aos nossos corações. Nos dá uma semana de paz, Senhor. Nos livra do mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando e sendo contigo. Até a próxima Escola Bíblica Dominical.